Então, gente, bom dia, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o pastor Dário pelo convite e os irmãos da comunidade batista Manancial pelo carinho de sempre, né? Vamos orar primeiro. Pai, nós te damos graça por esse momento e nós somos tão gratos a Ti, Senhor, por ter nos guardado, por ter nos abençoado de toda sorte de bênção, lugares celestiais. Nós somos gratos por Cristo Jesus que morreu por nós. Somos gratos porque Ele morreu por nós, Ele pagou alto preço por nós. E daí, Deus, nós dependemos dEle e somos totalmente gratos por tudo que Ele fez. Queremos orar que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã, que Ele abra nossos olhos, que nos faz entender qual a vontade de Deus nesse tempo tão difícil que estamos passando. Crendo que o Senhor está aqui nos ouvindo e crendo também que Ele tomará a direção de tudo que irá ocorrer aqui e que tudo seja para a glória do Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, não dá para a gente começar, por exemplo, a falar de muitas coisas, a pregar, sem a gente mencionar de fato o que tem acontecido no nosso dia, nesse tempo tão difícil. São tempos difíceis, acredito que para algumas pessoas tem sido ainda mais desafiador. Às vezes tem pessoa que tem perdido parente, perdido entes queridos, mas já para algumas outras pessoas não é tão desafiador, porque a vida continua da mesma forma. Então, mas de qualquer forma, faz-se necessário a gente pensar como igreja, qual é o papel da igreja nesse tempo difícil. Esse dia eu fiquei em casa pensando qual é o papel da igreja em tempo difícil. Qual o papel da igreja quando a sociedade está sendo abalada? Qual o papel da igreja quando as pessoas estão com medo, desesperado e tal? Qual é o papel da igreja? E eu fiquei pensando um tempo muito sobre isso, mas para a gente responder a essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar qualquer tipo de ideologia, a gente precisa tirar qualquer tipo de pensamento político ou não, a gente precisa ser muito franco com a gente mesmo antes de responder essa pergunta: qual é o papel da igreja em tempo difícil? Então, por isso eu gostaria de compartilhar um princípio extremamente importante, e esse mesmo princípio foi fundamental na escolha de sacerdote no Antigo Testamento. Se a gente lê em Levítico capítulo 8 e capítulo 16, a Bíblia relata o chamado do sacerdote. E a Bíblia, o sacerdote, como sabemos, era da tribo de Levi, pessoa chamada por Deus para poder representar o povo diante de Deus. Então, o sacerdote tinha um papel extremamente importante, que lidava com as coisas relacionadas dos homens diante de Deus e levava essas coisas diante de Deus, intercedia pelo povo diante de Deus. Então, o sacerdote era extremamente importante naquele tempo no Antigo Testamento. E uma das características importantes do sacerdote, que fundamentava a escolha deles, era a seguinte: que ele deveria ser um dos povos, ou seja, ele deveria ser tirado do meio do povo. O sacerdote deveria ser uma pessoa que vive no meio do povo, que sabe a realidade do povo. Sem isso, não poderia ser sacerdote. Ou seja, explicando o seguinte, que o sacerdote não poderia ser uma outra pessoa estranha da realidade do povo. Deveria ser uma pessoa que sabe das dificuldades do povo, sabe das limitações do povo, sabe do que o povo gosta ou não gosta. Ou seja, o fato de ele ser tirado do meio do povo era alguém que conhecia de fato a realidade que aquele povo que ele ia representar passava. Isso é tão importante porque se o sacerdote fosse escolhido
mas sem ele participar do dia a dia do povo, ignorando o que o povo de fato passava, ele teria uma dificuldade enorme a poder interceder por esse mesmo povo. Se o sacerdote que ia representar esse povo não fosse alguém que vivia a realidade daquele povo, certamente ele iria ignorar alguma dificuldade daquele mesmo povo. Eu daria um exemplo um pouco diferente, mas só para ilustrar isso. A gente elege deputado, a gente elege senador, quando eles vão em Brasília, deputado federal no caso, ou pode ser também estadual, vereador, normalmente ele vai para representar o povo na Câmara, ou seja, no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa do Estado, do município. O que acontece? Se esse cara foi eleito, ele não conhecia a realidade do povo que o elegeu, como que ele vai defender os direitos ou os problemas daquele povo lá na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional? Então, ele tem que ser alguém, de fato, que vive o dia a dia daquele povo, sabendo das suas dificuldades, da sua realidade, porque quando ele for lá no Congresso, na Assembleia Legislativa, ele vai conseguir defender muito bem o que o povo precisa. Então, isso é um exemplo para ilustrar o que esse princípio era tão fundamental, tão importante, que Deus escolheu a família de Arão, Levi, para poder exercer essa função do sacerdote. Repito, eles deveriam ser pessoa tirada do meio do povo, e não qualquer pessoa. Glória a Deus por isso. Em Hebreus capítulo 2, 17, nós estávamos no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 2, 17, a Bíblia fala o seguinte: por essa razão, era necessário que ele, Cristo, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propriação pelos pecados do povo. Eu vou repetir porque é muito interessante repetir isso. Por essa razão, era necessário que ele, Cristo Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sacerdote misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiação pelos pecados do povo. Então, há um princípio que nós falamos no Antigo Testamento, Levítico capítulo 8 e Levítico capítulo 16, mas no Novo Testamento, esse princípio continua. A Bíblia fala o seguinte, que era necessário, convinha, outra versão fala convinha, na versão que eu estou usando, fala que era necessário, era uma condição sine qua non, que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos. Jesus não poderia ser chamado sacerdote sem que ele se tornasse semelhante às pessoas que ele ia defender. Ou seja, assim como eu falei assim como falou o sacerdote Levi, Arão e seus filhos no Antigo Testamento, assim como o deputado federal ou deputado estadual, vereador, ele precisa conhecer a realidade das pessoas que ele pretende um dia defender e levar seus problemas lá para as autoridades para poder sanar esse problema. Ele deveria conhecer a realidade do povo. E Jesus era Deus, Jesus é Deus, era Deus, ele é Deus e continua sendo Deus. Ele estava lá no céu, ele estava lá com Deus. Só que antes mesmo que ele viesse aqui na terra, no consenso lá lá no céu mesmo, o Senhor resolveu aplicar esse mesmo princípio. Por quê? Porque Jesus, mesmo ele sabendo todas as coisas, mesmo ele sabendo toda a realidade que a gente passa, era necessário que ele se tornasse igual nós. Obviamente, não estamos falando do lado do pecador. Era necessário que Jesus se tornasse como os seus irmãos. Era necessário que Jesus
deixasse o céu, era necessário que Jesus deixasse aquele trono tudo, toda aquela glória, e viesse aqui na terra, se reduzisse como ser humano, se tornasse semelhante a nós. Por quê, Tresor? A Bíblia fala isso, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Ou seja, a condição para que ele se tornasse um sumo sacerdote, misericordioso e fiel, era necessário que viesse aqui na terra. Esse é um princípio importantíssimo que eu queria compartilhar conosco nessa manhã. Então, nesse texto de Hebreus, a gente percebe duas coisas importantes. A primeira dela é a seguinte: era necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, que eu chamo da humanidade de Cristo. Jesus é Deus, mas era necessário que ele se tornasse humano, era necessário que ele se tornasse humano, que sente frio, que sente calor, que sente a dor da traição, que sente a dor de abandono, que sente a dor de contrariedade, que sente todo tipo de dor que qualquer ser humano sente. Era necessário que Jesus se tornasse humano, mesmo, repito, ele sendo Deus, era necessário que ele se tornasse isso. Ou seja, a primeira coisa era isso. Assim como Arão. No caso de Arão, ele já morava no povo. Imagina se no Antigo Testamento, o povo de Israel, junto ali, os 12 tribos, Deus escolheu um sacerdote que não era da tribo que compunha aqueles 12 tribos. Certamente essa pessoa teria muita dificuldade de lidar com o povo de Israel nas suas fraquezas. Jesus também, mesmo sendo Deus, era necessário que ele se tornasse humano como nós. Por isso ele passou por todo o processo que nós sabemos. E isso fez com que Jesus soubesse lidar melhor, não que não saiba, mas fez com que Jesus lidasse melhor cada dia mais com nossas fraquezas. Porque o fato de ele se tornar humano, ele viu, ele sentia. Eu achei interessante na Bíblia, quando Lázaro morreu, Jesus foi visitar as suas irmãs quando ele chegou lá e contaram para eles toda a história como Lázaro tinha morrido. A Bíblia fala assim, o versículo mais curto da Bíblia fala que Jesus chorou. Ou seja, mesmo sendo Deus, o fato de ele ter se tornado humano, ele sentiu a dor da perda. Ele sentia a dor com aquela família, sentia a dor que Marta e Maria sentia naquele momento. Então era necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos. Era necessário que Jesus se tornasse humano como eu e você, para que ele tivesse misericórdia, para que ele se tornasse um sumo sacerdote misericordioso e fiel. A segunda coisa é que essa semelhança, que eu já adiantei, a seus irmãos, que era consequência de ter sido escolhido no meio do povo, lhe propiciaria a capacidade de ser misericordioso e compassivo. Embora haja outro quesito, mas essas duas eram fundamentais. Ou seja, era necessário que Jesus fosse semelhante aos irmãos para se tornar, a finalidade de ele se tornar humano, a finalidade de ele se tornar semelhante a nós, era para que ele se tornasse um sumo sacerdote misericordioso e compassivo. Isso quer dizer apenas o seguinte, que você que está nos assistindo nessa manhã, ou não sei a hora que você está nos assistindo, qualquer hora que seja, e que Jesus consegue entender a sua dor. Jesus consegue entender a sua depressão. Jesus consegue entender o medo que bate na sua casa. Jesus Cristo consegue entender as suas lamentações, as suas perdas. Jesus consegue entender a tristeza que tem no seu coração. Jesus consegue entender a traição que você tem sentido. Jesus consegue entender todas as coisas que você passa. Jesus consegue entender. Mas, Teresa, como que você tem tanta convicção para falar isso? Porque era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, semelhante a mim, semelhante a você,
para ele se tornar misericordioso. Assim sendo, se isso de fato é verdade, e como já acabamos de falar que é verdade, ele entende isso. E se ele entende isso, nós podemos chegar diante dele, expondo, abrir nosso coração e apresentar tudo que nós estamos sentindo diante dele. Assim Deus, ele vai nos recorrer. Assim como está escrito em Hebreus capítulo 4, que nós acheguemos ao trono da graça, para receber a graça necessária para o tempo oportuno, para a necessidade que a gente está tendo nesse momento. Era necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos. Mas, além disso, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Pedro fala algo interessante, ele estende isso. Ele fala o seguinte: vós sois geração eleita, sacerdócio real, ou ainda reino de sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós entendemos, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Pedro fala que nós também nos tornemos, por causa da graça de Deus, sacerdócio real, o reino de sacerdote. E lembrando desse princípio que eu levantei nessa manhã, um sacerdote era escolhido no meio do povo para representar esse povo diante de Deus. E deveria ser alguém do meio do povo, assim ele conseguiria atender, conseguiria se compadecer, conseguiria ter misericórdia para o povo que ele mesmo pretende levar as suas queixas, as suas petições diante de Deus. Nós também, quando nos convertemos, nós nos tornamos sacerdócio real de Deus. Nós nos tornamos reino de sacerdote. Eu e você somos sacerdote. E uma das características importantes de um sacerdote é alguém que tem a empatia, é alguém que consegue lidar com a fraqueza de outras pessoas, é alguém que consegue lidar com a tristeza de outras pessoas. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tempo desafiador, muita gente difícil, com medo, às vezes não saber como que vai ser amanhã. Qual é o papel da igreja? Qual o papel que a igreja tem desempenhado ou tem que desempenhar frente a esse caos todo? Não somos sacerdote. E um sacerdote é a pessoa que Deus escolheu no meio do povo. Lembrando, eu e você, nós não caímos do céu. Eu e você fomos escolhidos por Deus aonde a gente mora, nos nossos bairros, nas nossas casas. A nossa vida continua. Talvez antes de você se converter, trabalhava numa empresa X, depois se converteu, continua trabalhando naquela mesma empresa. Ou seja, a sua vida continuou. Deus te escolheu no meio da sua família, no meio do seu povo, do seu bairro, e você se tornou um sacerdote real, o reino de sacerdote. Você faz parte, você é um sacerdote também, assim como Cristo. Mas isso te dá também te dá também a possibilidade de você ter um coração compassivo, um coração misericordioso. Quando você olha as pessoas ao seu redor, eu não posso me comportar como se fosse o melhor, ou como se eu tivesse feito alguma coisa para Deus me escolher. Não, essa escolha partiu do próprio Deus, e não dependia de mim. Deus nos escolheu como sacerdote no meio do povo, para que possamos levar as queixas do povo diante de Deus, para que possamos levar as queixas das nossas famílias, os problemas das famílias diante de Deus, mas lembrando, com o coração compassivo. Não podemos ser com aquelas pessoas que querem misericórdia para elas, mas justiça para outras pessoas. Não, o sacerdote, o fato dele conhecer a realidade do povo, o fato de ele mesmo estar inserido nessa mesma realidade, o fato dele mesmo ter as suas fraquezas, as suas limitações, ele tinha um coração compassivo. Que eu e você, como crente de verdade, eu e você como sacerdote de Deus, que possamos olhar o caos que está acontecendo
interceder por esse país, interceder pelas pessoas que estão passando dificuldade, e interceder pelos estados que estão numa situação um pouco pior, talvez, o nosso. Isso é o papel do sacerdote. E eu finalizo dizer, a igreja não pode se apegar à ideologia política. A igreja não pode se apegar a algum conceito que não faz o menor sentido. A igreja é um sacerdócio real. A igreja, ela faz parte da sociedade. A igreja tem um papel importantíssimo na sociedade. E o papel da igreja é fazer parte dessa realidade e ajudar de alguma forma. E uma das formas que nós podemos ajudar e levar os problemas do país, os problemas do nosso bairro, nossas famílias, diante de Deus como sacerdote. E assim Deus ouvirá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te render graça por essa palavra. Eu oro para que o Senhor nos ajude como igreja. Assim como Cristo se tornou carne, se tornou semelhante a nós. Deus, nós também somos sacerdotes de Cristo, segundo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sacerdócio real. Deus, derrama no nosso coração misericórdia. Derrama no nosso coração cada vez compaixão para as pessoas que têm dificuldade, ou para as pessoas que não têm, talvez, o nível que nós temos. E nós temos um tempo onde a necessidade que essa misericórdia, essa compaixão seja cada vez mais externadas. Nos ajuda, abençoe o Brasil, abençoe nossas igrejas, para que esse amor, essa compaixão, seja cada vez mais possa tomar conta de nós. No nome precioso de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.